Siqueira, vamos falar sobre o Set de Chicago, novo original Netflix, que... Poxa vida, hein? Uau! Olha, Kátia, eu saí sem fôlego. Eu saí como se tivesse acabado de fazer uma daquelas barras de diálogo do Aaron Sorkin, que ele gosta de fazer, sabe? Que deixa o cidadão... Para, eu não aguento mais falar. Aliás, o Aaron Sorkin escreveu e dirigiu esse filme. O Aaron Sorkin lá de A Rede Social, o Aaron Sorkin de A Grande Jogada, o Aaron Sorkin de The West Wing, o Aaron Sorkin de The Newsroom, o Aaron Sorkin de Studio 60. E eu acho que eu não sei nem um pouquinho fã desse cara, né? Siqueira, acho que isso ficou bem claro pelo seu cenário nesse momento. Tá, tudo bem, todo mundo entendeu. E é o seguinte, esse filme aqui que originalmente era da Paramount, mas aí aconteceu o que aconteceu, a empresa acabou vendendo pra Netflix, né? A Paramount costuma fazer isso, assim, pelo menos se tornou um costume agora. E assim, que bom que foi vendido essa hora. É bem legal que esse filme chegue a muitas pessoas. E é um filme inesperadamente leve. Pelo menos pra mim, ele é um filme de temas pesados. Ele é um filme de temas importantes, que toca em certas partes da história que não tinham chegado naturalmente até mim, assim. Mas é um filme muito fácil de assistir. Esse filme conta aí a história dos Chicago 7, né, dos 7 de Chicago, que foram essas 7 pessoas que foram a julgamento, na verdade 8 pessoas, porque teve um, vocês vão entender aí quando vocês assistirem o filme, que acabou caindo lá, coitado, é inacreditável, inclusive é uma parte muito tensa da história, que foram levados a julgamento depois de participar de grandes protestos em 1968 em Chicago, na frente da sede do Partido Democrata, por vários motivos. E aqui a gente tem um elenco estelar, uma história real, dramatizada de uma maneira extremamente palatável, digamos assim, Sincas. A gente teve na mesma levada o assassinato do Dr. Martin Luther King, o assassinato do Bob Kennedy, então a política nos Estados Unidos ali estava fervilhando. E a gente tinha a eleição do Nixon chegando por aí, que já era o candidato republicano. Sim. Então os negros estavam à flor da pele, a guerra do Vietnã estava aumentando cada vez mais o número de alistados, entre aspas, tanto os voluntários quanto os que foram alistados para participar. Então o próprio filme ele mostra a loteria das datas de aniversário dos jovens que vão ser mandados pro Vietnã, que é bizarro se a gente pensar nos dias de hoje. Demais, algo que a gente demais. Algo que a gente não consegue conceber isso acontecendo. E assim, Siqueira, quando a gente fala que eles tentaram fazer esse protesto na frente da sede do Partido Democrata e tal, todo mundo fica sem entender, mas é como o Siqueira falou, né? Estamos falando dos anos 60, eles estavam caçando as câmeras, porque a ideia de um protesto é ser visto para ser ouvido. E aqui a gente tem um longa inteiro que fala sobre o direito de protesto, e a gente também tá falando de uma discussão muito grande sobre como esses protestos, né, sobre como esses protestos democráticos podem acontecer de uma maneira menos destrutiva, contanto que seja trabalhado o jeito ali, a organização de toda a coisa. E Siqueira, história muito, muito, inacreditavelmente atual, né? Pois é, e olha, eu entendo o esforço que os produtores fizeram para lançar esse filme antes de 3 de novembro, antes das eleições nos Estados Unidos, porque ele fala muito sobre, o ato de votar, o ato de você chegar e participar do jogo democrático. Ele fala muito sobre isso, e o mais engraçado a gente tem aqui, por mais que a gente tenha o conflito da Casa Branca do Nixon, querendo processar esses caras de maneira federal, indo atrás deles num processo que se torna kafkaniano por conta do juiz vivido pelo Frank Langella, que é, na minha opinião, um dos vilões mais escrotos do ano, desde já do cinema. É verdade. Esse ano. O que a gente tem aqui também, um diálogo / conflito de pontos de vista de pessoas que, entre aspas, estariam no mesmo espectro político. Você tem, por exemplo, dois dos réus, que são o Tom e o Abby, vividos respectivamente pelo Ed Redmayne e pelo Sacha Baron Cohen, e eles estão num conflito interno imenso, porque um deles quer ser mais político, quer lidar com a situação de uma maneira um pouco mais pelas palavras e não pelas ações, e o outro você vê que é um flower child, hippie, que tenta fazer mais pelo teatro do que pelo discurso, mas também é extremamente inteligente. O Aaron Sorkin não tem muita experiência como diretor, a gente sabe disso, que a experiência maior dele é realmente como roteirista. Mas depois que esse filme passou por um tempão no inferno do desenvolvimento, o Spielberg ia dirigir, ia ter um elenco diferente, o Will Smith ia estar no filme, sabe? O Aaron Sorkin chegou e disse, não, pera aí gente, eu vou matar essa no peito e eu mesmo vou dirigir.
e fez um trabalho incrível. E é engraçado quando a gente fala de Steven Spielberg, quando a gente fala, né, de outras opções de direção, porque aqui a gente tem uma vibe muito grande de The Post, a gente tem uma vibe muito grande de Infiltrados na Clã, e não é por acaso. É porque funciona, é porque quando a gente fala de rapidez de diálogo, de roteiro bem escrito, né, do texto que leva você a não conseguir parar em nenhum momento, porque os personagens também não param, a narrativa, ela é feita de um jeito que não é linear, mas ao mesmo tempo é linear, é muito... Nossa, filme bom de assistir, bom mesmo. Porque é aquela coisa, Kátia, você tem um prólogo, certo? Depois você já pula direto para o começo do julgamento. E você não sabe ainda o que está acontecendo, o que aconteceu para essas pessoas irem a julgamento. Isso tudo é revelado durante o filme. E a estrutura, ela funciona muito bem, a montagem é muito boa. Ela consegue te envolver porque ela vai apresentando os personagens, vai colocando aos poucos a situação que ocorreu, até de fato mostrar o estopim do tumulto. E seria diferente, e se você contasse isso de maneira linear, talvez não ficasse tão envolvente, talvez não ficasse tão impactante a forma como é revelado finalmente a forma que o tumulto aconteceu. Eu concordo totalmente. Eu acho que se eles tivessem feito uma narrativa tradicional, digamos assim, eu pessoalmente não teria me envolvido tanto, porque eu acho que uma das grandes forças do filme é mostrar o tribunal, é mostrar shows de stand-up que estão acontecendo enquanto o julgamento está acontecendo e colocar esse carisma em um dos personagens centrais aqui da história, é colocar as imagens de flashback das coisas que aconteceram nos protestos e também colocar, de vez em quando, muito raramente, imagens reais dos acontecimentos. Porque aí, a gente tá falando aqui de uma história que é tão inacreditável e ela é tão forte que às vezes bate uma duvidazinha, sabe? Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso aqui é possível? Será que eles não estão dando exagerada? E aí quando aparecem as imagens reais, você fica, cara, que coisa forte, sabe? Que coisa surreal. E quando volta pra dentro do tribunal, você entende qual é a força da decisão das pessoas ali, né? Das decisões, na verdade, porque a gente tá falando desse grupo amplo que muitas vezes discorda, mas que no final das contas tá lutando pela mesma coisa. E eu acho que esse, Siqueira, é um filme que discute muito a soberba, né? A maneira como você acha que entende tudo e por conta disso, meio que diminui a maneira como outra pessoa compreende a mesma situação que você está enxergando. E como a gente é muito diminuído por achar isso, né? Por achar que os outros não são tão inteligentes, tão capazes, tão espertos quanto a gente. E eu acho que a gente tem que falar aqui, se estamos falando do Sacha Baron Cohen, que é um dos pontos, assim, mais fortes desse filme, que é cheio de pontos fortes. Ele junto com o Jeremy Strong, caraca, que dupla incrível. Toda vez que eles apareciam os dois juntos, eu ficava assim... Caraca, vai ser muito legal isso aqui. E o pior que você pensa, eles vão ser o alívio cômico. Não, de modo algum. Apesar de, sim, o texto ter alguma comicidade por parte deles e o Sacha Baron Cohen ter esse carisma imenso na hora de fazer a entrega do texto, existe um quê dramático imenso ali. Imenso, muito forte, e é justamente porque eles são tão relaxados, digamos assim, tão piadistas o tempo inteiro, tão colocados como, de fato, o alívio cômico do filme, que tem vários outros alívios cômicos, aliás, mas dentro do elenco principal, digamos assim, dentro do tribunal, eles estão constantemente se colocando nesse papel. Cara, eles trazem algumas das questões mais fortes, mais dolorosas, algumas, atenção, não as mais, e também eles são a voz da razão, ironicamente, justamente porque eles são esses hippies, né, os hippies muito loucos, e todo mundo acha que eles não têm a menor noção de absolutamente nada. É muito interessante como várias vezes eles são a voz da razão. Eles são pessoas que se provam intelectualmente capazes, politicamente estudadas. Isso é muito legal, porque a gente tá acostumado a olhar pra esse tipo de pessoa, né, historicamente falando, e pensar, ele só queria escutar música, pregar o amor livre, usar drogas e fazer... E, cara... sei lá, que personagens, que filme, que história. E, Kat, a gente tem também, no meio dessa confusão toda, a gente também tem os Panteras Negras, os Black Panthers, que aqui estão representados pelo personagem do Yahya Abdul-Mateen II, o Bob Seale. A participação dele é uma das coisas mais absurdas do filme. Primeiro porque o Yahya, ele já se revelou um dos melhores atores dessa geração, dessa nova baseada que apareceu nos últimos anos. A gente viu isso
em Watchmen, a gente viu isso até mesmo em blockbusters como Aquaman, sabe? Que ele faz lá a Raia Negra. Ele tem uma imponência física, ele tem uma chegada, ele tem um porte. Nossa, demais. Que Presença, quando você vê, presença. você escala um ator como o Frank Langella pra fazer a figura do juiz, certo? Que é um ator que tem também uma certa imponência. Sim. Apesar da idade. Você precisa, quando você escala o Bob Seale, você precisa colocar alguém que consiga bater de frente com ele, que consiga ser tão grande quanto ele. Apesar da figura do juiz ser apequenada em matéria de caráter, em matéria de decência. Não tô falando de todos os juízes, gente. Sim, eu tô falando desse juiz específico. Uhum. Certo? Apesar da figura ser apequenada, dentro do julgamento ele tem uma importância imensa. E ele é a figura mais combativa, até porque ela tá passando por mais injustiça. Todo mundo tá passando por injustiça, mas no caso dele, o negócio chega a ser além de kafkaniano. Existe um ponto no julgamento em que você fica com o queixo no chão e saber que isso aconteceu num julgamento há menos de 60 anos atrás deixa você tonto. Eu sou operador do direito e eu assistindo aquilo ali, depois vendo as transcrições, vendo matérias, vendo histórias, relatos sobre o que aconteceu naquele tribunal, chocante. de fato em 69, eu honestamente eu passei mal. É chocante, com aquilo ali. É chocante. E que bom que é chocante, porque o certo é isso, né? Ele que foi colocado ali pra cumprir um papel, né? O papel de trazer à tona o pior das pessoas. E uma parte tão importante dessa história que ficou conhecido como o 7 de Chicago, mas que ele era o oitavo, ele era a oitava figura. E aí surge essa pergunta, né? Será que ele deveria estar lá? Se eles estão falando desse 7 de Chicago, quem é esse oitavo? E é um personagem que faz a gente passar o filme inteiro se perguntando se ele não deveria ceder, se ele não deveria, né, dar o braço a torcer ali, porque acabaria sendo mais fácil pra ele. Porque, olha, não tem muita opção aqui. E é também outra história que traz grandes realizações pra gente como público. Mas, Cicas, vamos lá. A gente tá falando aqui de um original Netflix, de um filme que vai chegar agora, logo na cara aí de toda essa discussão política que a gente tá tendo atualmente, principalmente nos Estados Unidos. E assim, o que eu quero saber é se vale ou não a pena assistir. Preciso dizer, pra mim é um dos melhores filmes do ano, de pronto já. É um ano tão atípico, é um ano que a gente tá dependendo muito dos streamings, obviamente. Mas que pra mim é um dos melhores filmes do ano. Eu acho que já tá no meu top 3, fácil. Interpretações fabulosas. A gente teve o Mark Rylance, que faz o advogado do Savvy, que também tá Nossa, incrível. ele tá demais. Cara, até o Frank Langella fazendo o juiz, o fato de ele conseguir extrair a raiva da gente, mostra que ele fez o trabalho dele muito bem feito, sabe? Cada membro dos 7, ele consegue trazer algo diferente. Cada membro dos 8, ele consegue trazer algo diferente. Consegue colocar algo, até mesmo na não participação de alguns, e essa não participação ela tem sim uma função narrativa. Existe ali, naquele movimento, algo que fala muito com o mundo de hoje, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Você consegue tirar alguma coisa dali. O trabalho do Joseph Gordon-Levitt trazendo pra gente essa empatia em relação ao promotor que tá do outro lado dos nossos protagonistas, que é algo muito difícil de ser feito. Difícil. Mas que ele consegue trazer essa empatia e consegue trazer essa discussão. Até que ponto ele tinha que cumprir essas ordens. Teve uma participação especial de um ator que eu gosto muito. Que quando eu tinha esquecido que ele estava no filme. Eu tinha visto o cartaz e tal, mas eu tinha esquecido que ele estava no filme. E quando ele apareceu, eu pulei da cadeira, sabe? E a participação muito curta, tem uns 5 minutos de tela e olhe lá. Poucos diálogos, até mesmo... Se a gente contar os padrões do Aaron Sorkin, até poucos diálogos é muita coisa pra falar, sim, sabe? Mas que ele consegue, com o carisma dele, com a presença de tela dele, te dizer... É a virada do jogo. E você fica animado com o que tá acontecendo, sabe? Com a participação dele. É um sinal muito positivo que parece negativo no início, né? Exatamente. Bom demais. Fiquei muito animada. É uma coisa... Esse filme me trouxe tantos sentimentos, me trouxe tantas emoções, me trouxe... Tecnicamente ele é muito bem feito, sim, a montagem é algo que é espetacular e você conseguir dar ritmo para as falas do Aaron Sorkin, para tanto de situação que acontece no filme, o tanto de situações que ocorrem no filme, e você conseguir colocar isso de uma maneira ritmada, de uma maneira que vai empolgando aos poucos, que tem um crescendo e que chega num ponto em que a trilha sonora e a montagem e o texto conseguem se intercalar de uma forma... Era uma conversa entre duas pessoas, era um ensaio, entre aspas, de uma conversa entre duas pessoas. E chega num clímax absurdo. Se você falar de vale a pena ou não, vale a pena ver 2, 3, 4, 5 vezes. Uau! Eu recebi uma mensagem
de Thiago Siqueira, dizendo assim: amanhã na crítica tu vai ter que me segurar porque esse foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. E aí eu respondi com apenas uma palavra: hype. E esse hype, ele foi completamente atendido. Esse filme, ele é, como eu falei várias vezes, forte, doloroso, incrível, assim, feito, executado de uma maneira excelente. O Aaron Sorkin se prova novamente um mestre no que ele faz, que é roteiro. Sim, ele também tá dirigindo aqui, mas não é a grande coisa que a gente fica, uou, caraca, essa direção vai mudar tudo. Mas esse roteiro, cara, não tem como você não tirar o chapéu. É maravilhoso, com certeza vai vir forte aí na temporada de premiações. Eu acho que esse filme pode acabar, Siqueira, levando o melhor filme esse ano. Netflix, agora nesse ano de pandemia, acaba chegando com mais força ainda do que poderia ser, né? Já que esses filmes vão ganhar muita popularidade, muito espaço. E que bom que esse filme vai ganhar espaço. Que bom que esse elenco estelar foi colocado aqui junto. Rapaz, é uma coisa tão inacreditável, porque vai aparecendo uma pessoa, outra, e você fica, não é possível. Ele também, não. E só melhora, até o final só melhora. E os atores são utilizados de maneira assim, eles têm espaço pra brilharem, como eu realmente não esperava. Eu sou uma grande fã do Sacha Baron Cohen, tanto profissionalmente quanto a nível pessoal. E fiquei muito feliz de ver o espaço que ele teve aqui, de verdade. Adorei ver esse filme. Se vale a pena ou não, com certeza vale a pena. Ah, mas eu não gosto de filme, de tribunal, não gosto desse tipo de história. Tudo bem, ainda assim você vai achar muito divertido. Ah, mas eu não quero me envolver assim em um filme político agora, eu acho que vai drenar muito as minhas energias. Ainda assim vale a pena ser assistido, porque é um filme que consegue a façanha de ser ao mesmo tempo muito leve, muito divertido e com uma história muito pesada, muito importante. Que acerto! Caraca, Netflix, ó, parabéns pela compra, porque, vou dizer, nessa quarentena eu só comprei coisas sem futuro, mas esse filme aqui foi uma ótima compra. Kátia, é isso, muitas emoções aqui nesse vídeo. E olha, se você curtiu essas emoções que a gente passou pra você, se você curtiu essas indicações que a gente passou pra você, se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa rolando aqui no Rapadura. E se quer saber quando a gente vai ter novo vídeo, coloca aqui na notificação. Sininho. Notificação também aqui. Sininho. Exatamente. Tá aqui, bonitinho, pra saber exatamente quando os nossos próximos vídeos vão sair. E se gostou desse vídeo, joga o like! E nos vemos na próxima. Tchau!